Sejam super bem-vindos a mais um episódio do Vamos Tech, esse podcast feito para você e por você sobre tecnologia e tudo que rodeia esse segmento tão babadeiro no mundo. Eu sou Lê Ferreira, sou host do Vamos Tech e você sabe, como sempre, né? O Vamos Tech está lá no Spotify como Vamos Tech e aqui no YouTube pelo meu canal Lê Ferreira. É um prazer estar com você nessa quinta-feira abençoada para falar sobre um tema que tem sido polêmico, muito falado, mas poucas pessoas entendem realmente a essência de tudo que está rolando. E eu estou aqui exatamente para esclarecer alguns pontos e falar sobre a polêmica do blockout. Afinal, o que é? Por que agora está super em alta falar sobre isso? E o que o marketing de influência tem a ver? Então, olha, fica super confortável, que o nosso bate-papo ele vai ser breve, mas muito especial, tá? Vamos esclarecer todos os pontos, que eu sei que às vezes pode gerar uma confusão, mas é muito importante também a gente falar sobre isso, esclarecer e refletir. Apesar de ser um termo que agora que surgiu e que tem sido muito falado, principalmente nas redes sociais, com viralizações e assim por diante, não é um tema novo. A desinfluência, que a gente chama como se fosse o marketing de influência, só que ao contrário, tem rolado há bastante tempo, principalmente depois desses fatos históricos aí ao longo dos últimos anos. A gente tem refletido muito sobre quem que a gente segue, quem que a gente quer continuar seguindo, o que faz sentido na nossa vida, quais são os propósitos. E o movimento Blockout, ele é sobre isso. É como se você tivesse vários amigos e você estivesse olhando para todo mundo ali na agenda de contatos, nas fotos e se perguntando: e aí, quem vai, quem fica? Quem faz parte, né, do que eu sou e realmente me acompanhou ao longo desse tempo? Ou quem que é novo e chegou e é mais importante às vezes do que os antigos e quem não faz mais sentido? É aquele quadro de memórias que a gente tem que é incrível, são bons amigos, pessoas maravilhosas que foram importantes a um período de vida. Depois a gente olha e fala, acho que não mais. E faz parte, é o ciclo da vida, e isso tem acontecido também com o ciclo do marketing. O movimento Blockout, ele ganhou destaque principalmente esse ano, no começo do ano, por conta do Met Gala, que é um evento de muito destaque promovido pela Vogue, a principal revista fashion do mundo desde sempre. Mas primeiro eu vou te falar um pouquinho sobre o que é o significado de blockout. Blockout é como se fosse um apagão. Ele vem do verbo block, que é basicamente bloquear, né? Um termo aí em inglês. Então nada mais é do que você simplesmente entender que você está caindo fora. Estou caindo fora porque esse lugar não me pertence, esse influencer, essa personalidade não me representa e tá tudo bem, tá tudo certo. Então, como eu disse, o Blockout, ele ganhou visibilidade por conta do Met Gala. Quem não conhece o Met Gala, é um evento extremamente extravagante, promovido pela Vogue, conforme eu disse anteriormente, só que nem o evento em si foi tão pontual. Eu acho que o movimento político deu força para que isso viesse à tona antes tarde do que nunca. Né? Lá a gente tem roupas muito caras, a gente tem acessórios milionários, a gente tem celebridades super conceituadas, Kim Kardashian, Zendaya, então pessoas de todos os estilos, segmentos, momentos, reality shows, música, TV, influência, moda, mas principalmente é uma extravagância que vai um pouquinho do limite, assim, sabe? Quando a gente pensa, meu, tá acontecendo uma coisa tão séria no mundo e as pessoas estão nesse momento fazendo isso. Tá ok, o propósito é bacana, o evento é legal, mas o silêncio da Vogue, com algumas atitudes também em off, com o passar do tempo, a sua falta de reformulação na estrutura da comunicação, uma alienação é um pouco blasé, sabe? É um pouco uma coisa que tá meio que cansando já, que eu acho que não anda fazendo muito sentido, nem mesmo para quem está dentro do segmento. Ainda mais no mundo que nos últimos 5 anos aconteceram tantas coisas e continuam acontecendo. E naquele período do Met Gala, aconteceu um movimento, a explosão
da guerra entre Israel e Palestina. Então, nos Estados Unidos, principalmente, estava muita gente falando, e aí, cobrando os artistas, as celebridades, por um posicionamento sobre esse assunto, como se eles tivessem que escolher um time de futebol. Aqui no Brasil não foi muito diferente, isso também foi uma coisa meio que praticamente partidária. Mas a questão, eu acho, que da guerra, obviamente, que ela precisa ser discutida, mas eu acho que o que pesou muito ali no momento para que isso viesse à tona e viralizasse nas redes sociais, foi a nossa. A gente não anda se alienando muito fácil. E nem mesmo a gente quer se alienar. Então, tem sido uma escolha nossa de falar: peraí, eu não quero mais fazer parte disso porque isso não faz mais sentido para mim. Não é que é errado, não é que a Zendaya estava errada de estar lá vestindo um vestido de milhões, enfim, com joias de milhões. Ou então a Kim Kardashian, né, que tem outras problemáticas muito maiores do que estar ali no Met Gala. Mas ok. O que a gente precisa entender é que eu acho que a galera, a sociedade em si está cansada desse processo, né? Todo mundo está em busca da verdade, ninguém mais vive nessa redoma de acreditar que o mundo é cor-de-rosa e feito de grandes marcas como Dior, Dolce Gabbana e assim por diante. Entender que a realidade ela vai um pouco além e que você não exige somente roupas bonitas das pessoas que você ama, mas também posicionamento. E às vezes ele nem sempre está atrelado ao político, mas ao seu falar, ao você entender e não ignorar uma realidade cruel que existe sim. Então eu acho que o que mais causou esse movimento, mais deu força para ele, na verdade, foi as pessoas falarem: meu, não vamos ignorar isso daqui está acontecendo de novo, todo mundo está vendo, pessoas estão perdendo suas vidas e a gente precisa falar sobre isso. Então, por conta desse movimento, teve aí uma galera que recebeu um unfollow pesado, algumas celebridades que perdeu alguns seguidores, aí algumas centenas de seguidores, algumas milhares de seguidoras, mas que é muito importante a gente ressaltar que a cobrança ela existe, mas que não cria um movimento, né, de raiva, que a gente não precisa de mais guerra, principalmente no mundo digital, que já tem tantas outras coisas, né? Mas isso viralizou no X, né, nosso antigo Twitter, foi um dos movimentos, um dos assuntos principais da época e continua sendo. O movimento, ele é ruim? Depende do seu ponto de vista. Eu, como uma pessoa que sou usuária e que amo consumir conteúdo, eu entendo que é relevante para mim e o que não é mais. Sim, já foi normal deixar de seguir amigos, já foi normal deixar de seguir influencers, seguir famosos, porque numa fase da minha vida fez muito sentido aquela conexão. Mas hoje, para a Lenise, mais 35, não existe mais esse relacionamento e esse interesse. Gente, isso nunca significa que você quer o mal da pessoa, que você não gosta dela, que você acha que não é, enfim, que não tem mais nenhum tipo de ligação. É só realmente coisas naturais que vão acontecendo, acontecem na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos pessoais, quando a gente muda de fase. Fases da vida, fases profissionais, fases de interesse. Às vezes a gente ama tanto um cantor e depois a gente gosta, mas nem tanto também. Então, eu acho que é um processo de escolha que está acontecendo no mundo digital que não é mais tão imposto, porque às vezes a gente tinha um efeito muito manada, que é o que a gente fala, né? Que é aquele efeito de seguir porque o outro seguiu, de influência mesmo, de curtir, de ter que seguir a Virgínia, de ter que seguir fulano, de ter que seguir Beltrano, porque a gente acha que aquilo vai nos nutrir de alguma forma, que a gente precisa ser igual a todo mundo, né? Tipo zebrinhas listradas lá, a gente precisa parecer todo mundo que tá em volta da gente no zoológico. Ó o surto, né? Tadinho da zebra. O ser humano nem se compara, a zebra é maravilhosa. Mas, brincadeiras à parte, é exatamente isso. Você tem o seu direito de escolha, você pode decidir o que te faz bem ou não. Eu, por exemplo, quando as pessoas, enfim, eu não tenho mais conexão com elas, para mim é um alívio, para mim e para elas. Porque se não existe mais conexão e se elas entendem que isso é saudável, é significativo para elas, deixarem de me seguir ou deixar alguma coisa, ou não gostar, ou não fazer mais sentido aquilo ali, tá tudo bem. Relacionamentos nem sempre são para sempre. Os amorosos, de amizade,
os da vida familiares. Não precisa fazer sentido para você, precisa fazer sentido, te nutrir. A vida real já é tão pesada. O teu direito de escolha você deve exercer, tanto na vida real quanto na vida online. Então, o movimento Blockout, ele é simplesmente maravilhoso. Não deve ser visto como algo negativo. Ao contrário, se não faz mais sentido para você o que você consome, o que você leva para dentro, tipo comida mesmo, então não faz mais sentido de jeito nenhum você continuar pressionando ali o like, né? Então, eu acho que isso é um poder que você possui e que você vai decidir o tempo certo de restabelecer aquela conexão, de voltar a se falar, de existir uma proximidade, de voltar essa conexão. Existe assim, eu sou muito atemporal com essas coisas. Então, existe às vezes influencers que para mim às vezes não fez sentido durante uma época, mas depois começa a fazer. Famosos que eu deixei de seguir e depois eu sinto falta e volto a seguir lá. Então são fases, às vezes os influencers, os famosos, eles mudam e não bate com o que a gente está sentindo, com aquilo que a gente procura, né? Então isso é muito importante. Então isso não deve ser visto. Isso no ponto de vista mercadológico, de estratégias de marketing. Eu acho que eu bati aqui um pouco no microfone, me perdoa se bateu aí, tudo certo. Ponto de vista mercadológico, ele deve ser revisto dentro de uma empresa, nas suas estratégias? Obviamente, né? Porque aí a gente está falando do quê? A gente está falando sobre negócio, entender que influencer faz parte do que aquilo que a gente pensa como negócio, como missão, como propósito. Então não adianta você estabelecer uma conexão comercial ou uma relação com influencer que não tem a cara do teu negócio, que não consome teu produto. Não faz sentido, a casa está caindo, o circo não está se sustentando mais. A gente viveu muito isso ao longo do tempo, principalmente entre iPhone e Samsung. Era muito engraçado, porque vira e mexe tinha algum famoso ou influencer que fazia publicidade para essa galera e no final era pego no pulo do gato ali por conta de um Twitter que entregava, por conta de um e-mail que entregava, alguma coisa assim, e eles perdiam seus contratos. Então, assim, hoje eu acho que como influencer, se você é o influencer, se você é o famoso, abraça aquilo que faz sentido para você, aquilo que você consome, aquilo que você acredita. É raro os influencers que fazem isso, mas eu sigo poucos e bons e tem gente que faz isso mesmo. Agora, sobre mercado, negócio, você que vai contratar essas pessoas, cara, fica de olho se faz sentido com o propósito e visão de marca que você tem, tá? Eu acho que isso é muito, muito importante. Bom, espero que você tenha gostado desse bate-papo, que ele foi breve, mas muito especial para mim. Há muito tempo eu queria falar sobre o movimento Blockout e eu queria saber o que você pensa sobre esse assunto. Deixe o seu comentário, como sempre. O Vamutec é um projeto real, né, um projeto digital feito para pessoas reais. Olha, eu perdendo na minha própria personagem, ai, que louca. E é isso, continue nos seguindo, compartilhando e enviando esses episódios para todo mundo que você conhece. Conhecimento, como eu digo sempre, é poder. Então, distribua. Um beijo grande e eu te vejo na próxima.